Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham, a paz do ressuscitado esteja sempre convosco. Nesta sexta-feira da 7ª semana do tempo pascal, quase véspera de Pentecostes, refletiremos sobre o texto do Evangelho que é João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Embora o tempo não nos permita fazer uma contextualização mais ampla, devemos recordar brevemente alguns aspectos. O capítulo 21 do Evangelho de João é considerado um acréscimo redacional. Não fazia parte da redação original do Evangelho, mas foi acrescentado posteriormente por necessidade da comunidade, funcionando como um epílogo. Neste capítulo temos a última manifestação do ressuscitado aos discípulos, dessa vez na Galileia, às margens do mar de Tiberíades. As primeiras aparições do ressuscitado no Evangelho de João tinham acontecido em Jerusalém. Temos agora, portanto, um deslocamento para a Galileia. Essa manifestação do ressuscitado é marcada por uma pesca milagrosa, uma refeição e um diálogo entre Jesus e Pedro, que é o centro do capítulo e o que corresponde ao Evangelho de hoje. Esse diálogo, que é marcado pela tríplice pergunta de Jesus se Pedro lhe ama, tem a função de reabilitar Pedro e confirmar a sua missão de pastor e discípulo. Os evangelhos descrevem Pedro como alguém muito obstinado, que procurava sempre se destacar, era o primeiro a responder às perguntas de Jesus, era aquele que queria mostrar mais serviço. Devido a essa sua personalidade forte, Pedro caía em contradição facilmente. Tinha se manifestado contra a atitude de Jesus no momento do lava-pés e negado 3 vezes durante o processo. A negação foi o fato mais dramático. Deixou inevitavelmente sequelas interiores, com um profundo remorso, não em Jesus, que perdoa tudo, mas no próprio Pedro. Diante disso, Jesus procura reabilitá-lo. Não faz um acerto de contas com Pedro, mas lhe mostra que, não obstante todas as fragilidades, o amor entre os dois precisava ser renovado, confirmado e reforçado, pois é do amor que dependem os frutos da missão confiada. Por isso Jesus pergunta 3 vezes se Pedro lhe ama, e Pedro responde 3 vezes. O número 3 aqui é sem dúvidas uma recordação das 3 negações. E é essa a marca negativa que Jesus quer tirar do coração de Pedro, oferecendo de novo a sua confiança. Jesus mostra que não desiste do ser humano e age com Pedro como um bom terapeuta que pretende cortar o mal pela raiz. Na primeira vez, Jesus pergunta se Pedro lhe ama mais do que os outros. Na verdade, Jesus não necessita que Pedro lhe tenha mais amor do que os demais. Esse detalhe do texto é apenas uma advertência que significa que ser discípulo exige um amor muito intenso. O amor de Pedro e de todos os discípulos é fundamental para os propósitos de Jesus, que confia a missão de apacentar as suas ovelhas e cordeiros. Jesus deixa claro que o rebanho é seu, não é propriedade dos discípulos. Logo, só pode cuidar desse rebanho quem lhe ama intensamente. Apacentar significa cuidar, proteger dos perigos e prover o alimento. É proporcionar todos os meios para a vida em abundância, anunciada por Jesus exatamente quando se apresentava como o bom pastor no capítulo 10 deste Evangelho de João. Após a terceira pergunta, no versículo 17, o autor diz que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. O remorso da negação veio à tona, mas essa tristeza também significa
um lamento por não ter descoberto antes que o amor é o único meio para uma relação autêntica com Jesus. Na resposta, Pedro confessa a onisciência de Jesus ao dizer: Senhor, tu sabes tudo. Com isso, ele demonstra segurança, apesar da tristeza. Sabe que não pode mais demonstrar sua fé somente com palavras como tinha feito antes. Não pode mais fazer declarações sem comprometer-se de fato. Jesus se convence da sinceridade de Pedro, por isso revela qual será o seu destino nos versículos 18 e 19, anunciando o martírio de Pedro. E o martírio é consequência do amor e da fidelidade ao seguimento de Jesus. Logo, ao anunciar o martírio de Pedro, Jesus demonstra que acredita no seu amor e na sua conversão. Temos então um novo Pedro, um homem reabilitado e renovado, pronto para o seguimento. Por isso, a última frase do texto é o convite: segue-me. Se trata agora de um seguimento mais autêntico, mais firme, porque é fruto de uma relação de amor. Confirmado pelo amor, Pedro torna-se capaz de seguir Jesus até a doação total da sua vida. E é para isso que somos chamados também hoje. Renovar a adesão a Jesus a partir do encontro pessoal com Ele, ressignificando a nossa vida, sem permitir que as turbulências do momento presente ou recordações do passado interfiram em nossa relação de amor com Deus e com o próximo. Que o Espírito do ressuscitado nos fortaleça e ilumine.